com a presença da Verônica, primeira vez no nosso programa. Algo me diz que ela vai voltar muitas outras vezes. Tudo bom, Verônica? Tudo, e você? Menina, que lindas as pinturas. Ah, obrigada. Parabéns. Obrigada, estou muito Arrasou. feliz de estar aqui. Você é de onde? Eu sou de São Bernardo. São Bernardo. Fez boa viagem? Fiz, boa viagem. Olha, algo me diz que você já vai ter que ver uma data aí na sua agenda mês que vem pra voltar, Ah, que viu? delícia, com certeza. Olha a qualidade, gente, da pintura da Verônica, que espetáculo. Ah, obrigada. Vamos pintar um pouquinho ao vivo? Vamos sim, mas eu posso aproveitar e mandar um beijinho? Deve. Queria mandar um beijo pra Lilinha, que foi ela que me apresentou aqui aquele dia. Beijo, Lilinha, um beijo muito grande, você é muito especial, obrigada mesmo, eu tô muito feliz. E claro, para as minhas alunas, né, do curso online, um beijo para vocês, tá? Todo mundo tá prestigiando agora, Isso. né? Agora bora pintar, né? Vamos lá. Você começa aqui por onde? Quais são as Vou primeiras começar orientações? pela folha, tá? Então a gente vai fazer essa folha aqui, essa menor, que tá embaixo de tudo. Qual a orientação que eu dou? Sempre começar pelo que está no fundo. Tá. Então a folha está no fundo da hortênsia, então primeiro vai ser a folha. Tá. Esse fundo aqui está no fundo da folha, então primeiro eu fiz ele. Ah, certo? legal. Fez um manchadinho ali com cinza, né? Isso, um degradê. Então vamos começar pela folha. Eu sempre começo pelo centro. Pego o diluente primeiro, só na metade do pincel, e depois o verde pântano na mesma metade, tá? Sempre no diluente antes da tinta. Faço um risco aqui no meio e a partir desse risco eu vou puxar, como se fosse uma espinha de peixe. Então puxa para um lado, puxa para o outro. Não tem, a gente coloca o risco mais como uma base, Tati, mas a gente não segue ele tão direitinho assim, tá? É mais para uma base mesmo para saber onde fica o quê. Fiz a minha espinha de peixe, não preciso lavar o pincel, só vou dar uma limpadinha no tecido, né, no pano, no papel, né? Isso, o que você preferir. E agora eu vou fazer o preenchimento dela. Vou usar o verde kiwi e o verde pistache juntos, também só na metadinha do pincel, na outra metade não vai nada, certo? Metade do pincel, na outra não tem nada. Encosto a parte que tem tinta, viro ela pra cima, encosto no risco e vou puxar umas virgulazinhas assim, ó. Tira essas pocinhas, quando a gente põe a tinta, ela fica com umas pocinhas. A gente tira essas pocinhas, ó. Movimento de vírgula. Agora eu vou fazer do outro lado. Não tô usando diluente nessa hora porque não tem necessidade. A gente usa mais o diluente para espalhar a tinta, para preencher espaço. Aí nós usamos o diluente. Vou terminar de preencher da mesma forma, os dois tons juntos, com espinha de peixe. Se eu achar que o verde pântano no centro sumiu, é só a gente pegar e colocar mais um pouquinho. Eu começo mais pelo centro e faço cor por cor, para que cada cor tenha seu espaço na pintura, tá? Agora eu vou mudar um pouquinho de pincel, pegar um pincel um pouquinho menor, só para fazer uns detalhezinhos. Gosto muito desse de pelo, que é bem molinho, Tá. certo? Perfeito. E vou fazer uns detalhes. Vou pegar o verde soft e vou iluminar a minha folha. Ó, agora eu vou dar o formato da folha mesmo. Acho que muitos artesãos que já vieram aqui já falaram a mesma coisa. Sempre quando seca, a gente pode encontrar a necessidade de retocar. Então a gente vai fazer, secou, antes de entregar para o cliente, antes de expor, né? Analisa se não precisa de um retoquezinho aqui, outro ali. A secagem rápida, não é aquela secagem do fabricante que você precisa esperar 72 horas, é só a secagem da tinta mesmo. A absorção da tinta pelo tecido. Vou pegar as duas cores de novo, né? Agora o verde soft e o verde pistache e vou fazer aquela nervurinha do meio. Com esse mesmo pincel. Não tem habilidade de fazer com esse pincel? Faz com o pincel filete. Pega, né? Aqui eu vou arredondar um pouquinho meu pincel, ele tem que ficar bem fininho. E aí eu faço aquela nervurinha. Está pronta a nossa folha, certo? Isso. Agora nós vamos para a margarida. Tá, como é que você fez? Então, sabe, Tati, eu fiz uma votação lá na minha rede social para saber o que as meninas queriam aprender. E elas pediram hortência e margarida. Ai, vamos fazer um pouquinho das duas. Então, atendendo a pedidos. Isso, atendendo a pedidos, né? Então, para margarida, eu vou usar aquele mesmo pincel molinho, só que olha a diferença. Esse aqui eu cortei. Então, é o mesmo pincel, só que um eu cortei para ficar com contornos mais precisos e o outro continua para acabamento. Tá. Vou pegar o caqui e o siena natural.
Tati, eu sempre começo pela sombra, tá? É uma técnica um pouco diferenciada. Por quê? Porque eu gosto que a tinta ela fique pura. Então, quando eu for aplicar o branco não vai pegar o espaço da sombra. Tá. Porque eu gosto da tinta bem viva e que eu acho a cor muito bonita, ela pura. Legal. É a Então, característica da sua pintura, Exatamente. né? E realmente fica bem bonito também. Obrigada. Então, eu pego na pontinha do pincel as duas cores juntas, certo? Ah, mas e se eu pegar mais caqui ou mais siena? Não tem problema, nenhuma pétala, nenhuma flor é igual na natureza. Tá. Então, se uma hora você carregar mais com uma do que com outra, sem problema. E aí eu vou começar pela sombra. Então, eu vou do miolo. O que é a sombra? O miolo está em cima de todas as pétalas, então tudo que tiver em volta do miolo vai ter sombra. E depois, quando uma pétala estiver em cima da outra, ó, começo pela sombra. Eu vou fazer só mais uma, porque como o nosso tempo é curtinho, eu quero mostrar muitos detalhes. E esse passo se repete em todas, tá? Ó. Espera secar. Agora eu vou fazer essa aqui, por isso que eu já trouxe essa aqui pronta, para que nós pudéssemos fazer o preenchimento. Pego o branco, certo? Agora, o que eu vou fazer? Se o miolo foi aqui, né, do miolo para a ponta, agora eu vou preencher a pétala da ponta para o miolo. Tá. Certo? O mesmo pincel, e aí eu vou preencher de branco. Quando a gente está preenchendo, talvez a gente sinta a necessidade de usar diluente. Sem problema, pode usar. Verônica, você não lavou o pincel, ele tá amarelinho. Gente, cada pétala tem o seu charminho, né? A margarida não é completamente branca. Ela tem umas pétalazinhas mais envelhecidas, normal. Ó. Então, agora eu vou preenchendo de branco sem ultrapassar, ou seja, sem passar em cima da cor que eu já apliquei. Então, vai ficar o espaço de uma cor e da outra. Ó. Então, aqui, acho que dá pra perceber bem, a gente vê a sombra. Sim. E também vê o preenchimento de branco, certo? Arrasou. Ou seja, obrigada. Uma não ultrapassou o espaço da outra. É como se cada uma tivesse seu espaço e, ao mesmo tempo, as duas estão ali, né, conversando. Quando eu falo conversando, eu tenho uma aluna que fala assim, mas professora, elas não falam, né? O que eu quero dizer para ela é que elas se combinam, né? Elas se encontram, mesmo sendo cores tão diferentes, elas se encontram e dá o efeito que a gente precisa. Existe essa harmonia, né? Exatamente, harmonia, essa é a palavra. Acho que agora eu vou falar sempre harmonia. Ao invés de ir conversando, eu vou falar harmonia. Pode usar, Verônica, vai dar harmonia lá no trabalho. É. Aprendemos um pouquinho da folha, um pouquinho da margarida. Vamos fazer um pouquinho do hortência, Vamos, Verônica? vamos sim. Que aí é repetição, né? A gente vai Isso, repetir é só a técnica preencher. das pétalas. Isso. Vamos para a hortência agora. Adoro hortência. Ah, é verdade? Ai, acho linda hortência. Orquídea hortência, minhas queridinhas. Ai, orquídea eu também adoro. Minha avó adorava orquídea. Olha que linda ficou a sua hortência. Como é que você fez? Então, eu fiz assim. A gente sempre usa mais ou menos umas 4 cores. E o branquinho para fazer algumas pétalas. Então, como que eu faço? Nessa hora, eu aconselho que use o diluente. Sempre o diluente antes da tinta, porque eu vou preencher uma área muito grande. Então, a gente usa o tom mais escuro embaixo. Certo? E vai clareando os tons, vai usando os tons mais claros quando vai subindo a hortência. Diluente, tinta. Pode carregar o pincel mesmo, tem bastante tinta no meu pincel. Às vezes fica com essa tintinha seca, é normal. Só você ir tirando conforme vai pintando. Ó. Então, subiu, eu vou fazer com o mais claro. E embaixo com o mais escuro. Certo? Certo. Ó. Eu vou pra flor já, pra gente não perder muito tempo. Tá. Mas aí aqui eu continuaria preenchendo. Então aqui o mais claro e aqui que tá embaixo um pouquinho mais escuro, tá? Pegamos a técnica ali, né? Movimentos circulares. Aqui eu usei o pincel pituar, tá? Que é aquele que a gente costuma usar pra stencil, pra preencher áreas grandes. Agora eu vou usar aquele pincel, tem um pincel que chama língua de gato. Ó, ele é bem arredondadinho na ponta, tá vendo? Certo. Ele é o ideal para fazer hortência, mas se você não se acostumar com esse, você pode tentar com outros até que você encontre o pincel que você gosta. Tá. Não tem uma ditadura dos pincéis, sabe? É que às vezes a gente sempre se adapta ou se adequa Exatamente. a um e às vezes a outra pessoa a outro, então é legal testar. Por exemplo, esse aqui é mais indicado para fralda, mas eu gosto muito dele para fazer acabamento em pano de copa. Então cada um tem o seu jeito. Tem que testar em casa. Exatamente. Então vamos lá, pegou na metade do pincel, aí eu vou fazer uma vírgulazinha para um lado, uma vírgulazinha para o outro. Ó, tá dando para ver? Dá, certinho. Então tá bom. Mais uma pétala, uma vírgulazinha para um lado, uma vírgulazinha para o outro.
Cada vez eu tô carregando o pincel com tinta, mas eu faço a mesma pétala com uma carregada só, ó. Certo? A hortênsia costuma ter 4 pétalas, então você faz ou uma quarta aqui ou uma viradinha. Vamos fazer mais uma? Vamos. Agora eu vou fazer um pouquinho mais para baixo, a gente vai descendo o tom, ou seja, se em cima eu uso claro, embaixo eu vou usar o escuro. Qual é o escuro aqui? O lilás. Ó, então eu vou fazer. Tô fazendo espaçada uma da outra para que possa mostrar bem a diferença, tá? Uma vírgula para um lado, uma vírgula para o outro. Uma vírgula para um lado, uma vírgula para o outro. Uma vírgula para um lado, uma vírgula para o outro, ó. E aí eu posso fazer uma viradinha, que é aquele charminho aqui. Um Certo? miolinho, um pontinho amarelo. Isso, a única coisa que eu indico é, usa o tom mais escuro, certo? Coloca um pinguinho aqui, ó. E aí você faz uns puxadinhos assim, pra não ficar antes só... de vir com amarelo. Isso, aí depois é só vir com amarelo, ou com pincel filete, ou com pinta-bolinha, o que você preferir. Pode ser branco também, tá? Vou te falar 2 coisas. Sim. A primeira, na verdade, é para quem tá em casa. Os contatos da Verônica estão no vídeo. Rede social, @Vartes E presentes. e presentes, Isso. tá? E no Instagram, Vartes. @Vartes. Vai continuar no vídeo para você em casa anotar e seguir ela. Segunda coisa, sempre quando os convidados vêm pela primeira vez no programa, na maioria das vezes a nossa direção e produção deixa um bloco só. Porque é a primeira vez, para eles ficarem mais à vontade, se habituarem. De coração, você poderia ficar aqui 2, 3, 4, 5, 6 blocos. Obrigada. Você está super familiarizada, tá super à vontade, eu tô sentindo isso. E você Obrigada. é muito boa no que você faz. Obrigada. Mês que vem quero você aqui. Ê, Tá eu bom? tô aqui já. Arrasou! Obrigada, Tati.